E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre moldura e LUT juntos. Eu tenho um tutorial aí de moldura que eu já tenho bastante tempo, ele já é bem antigo. Só que nele eu não falo sobre LUTs e também como colocar o retouch juntamente com tudo isso. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer e também explicar por que que a ordem é importante aqui na nossa cena para que tudo funcione perfeitamente. Bom, já importei aqui para minha cena duas molduras. Eu fiz da mesma forma que no outro tutorial, inclusive eu só estou reaproveitando essas molduras. E eu tenho um LUT também que eu ensino no tutorial sobre LUTs. E aqui eu estou utilizando o meu patch, a nova versão V2. Então se você quiser baixar, você pode vir aqui no meu GitHub. E é esse aqui, Hercules LUT mais Face Mesh V2. Ele tem uma nova função que é bem legal, e você consegue selecionar o LUT direto aqui, ó. Então você não precisa arrastar o LUT aqui para dentro e ligar mais. Então agora você pode apenas vir aqui e selecionar de todas as imagens que estão aqui o LUT que você quer usar no seu LUT aí, ok? Então vamos lá. Primeiramente eu vou criar aqui o nosso retângulo. Vou fazer o preenchimento, como vocês sabem, para fazer o ajuste na tela inteira, para que preencha toda a tela. Vou criar um novo material. E esse aqui vai ser o material moldura. Retângulo, moldura. Ok. Vou alterar ele para flat, para que ele não sofra o efeito da luz da cena. E vou colocar aqui moldura 1. Bom, a gente tem aqui nossa primeira moldura. Eu vou fazer do jeito mais simples possível, que seria para utilizar duas molduras, seria duplicar. Então vou selecionar aqui o meu retângulo moldura, Ctrl C, Ctrl V. E quando você faz assim, ele já cria automaticamente outro retângulo e também outro material. Então ele já está aqui usando novo material. Vou vir aqui no novo material e vou colocar a segunda moldura. Bom, agora se eu alterar o visible aqui, vocês vão ver que uma moldura ou a outra aparecem. Perfeito, é assim que a gente quer que seja. Agora a gente vai fazer para ativar o visible e desativar o visible da outra. Bom pessoal, isso é uma coisa que eu recebo bastante pergunta também. Como que eu posso usar duas opções? Eu quero uma ativada e a outra desativada. O que eu posso fazer? Bom, isso é bem simples. A gente vai criar aqui o nosso screen tap. E se eu ligar aqui direto, ele vai fazer tudo o que precisa fazer para mim. Então eu vou colocar aqui. Eu só vou ligar o meu screen tap aqui no meu visible e ele já vai criar esse switch. Então o que ele está fazendo é o seguinte: quando eu clicar, ele vai ativar e quando eu clicar de novo, ele vai desativar. Caso a moldura vermelha é essa de cima e essa aqui de baixo é a cinza. Então, ativando e desativando o vermelho. E eu quero que quando ele desativar uma, ele ative a outra. Então, para isso eu vou adicionar um NOT aqui no meio, que ele vai fazer essa negação. Então, aqui sempre vai ter o efeito inverso do que tem no de cima. Dessa forma, sempre que um estiver ativo, o outro vai estar desativado. Então, clica e ele já vai fazer para a gente essa mudança aqui de forma automática. Bem simples, né? Ok. Agora vamos lá. Agora a gente quer criar nossa camada de LUTs. Para isso eu vou criar aqui outro retângulo. Vou chamar aqui de retângulo LUT. Vou fazer o preenchimento. Criar um novo material. Eu vou chamar de material LUT. Aqui eu vou colocar como flat. E vou clicar aqui na textura e arrastar aqui para o nosso Patch Editor, igual eu já mostrei para vocês no tutorial de LUT. Bom, agora eu vou criar também o meu Face Mesh. Desativar os campos de olhos e boca. A gente vai fazer agora a textura do rosto. E aqui, material rosto. Alterar para flat também. E pegar agora essa textura do nosso Face Mesh. Bom, agora a gente vai pegar aqui o nosso patch. Vou colocar ele aqui. E, como vocês sabem, a gente precisa extrair a textura aqui da nossa câmera. Então vem aqui na câmera, Texture. Vem aqui no nosso Face Tracker também para extrair a textura do rosto. Texture Extraction. E agora a gente tem as nossas duas texturas aqui. Ligou o da câmera. Ligou o Face Texture. O LUT a gente não precisa ligar mais, então você pode só vir aqui selecionar o seu LUT. E agora é só fazer a ligação do retângulo no de cima.
e do Face Texture no de baixo. Ok, tá ligado? A gente percebe que o nosso LUT já está funcionando, mas agora a nossa moldura sumiu. Tá, e se eu arrastar aqui para trás da moldura? Bom, arrastei para trás da moldura, a gente está conseguindo utilizar o LUT e a gente está conseguindo utilizar a moldura, está tudo funcionando bem, mas a gente tem um problema agora. Como a gente vai colocar o nosso Face Mesh? Aqui é o Face Mesh rosto, e aqui eu vou colocar o Face Mesh Retouch. Ok, Face Mesh Retouch, vou criar um material para ele, material Retouch. Vou colocar aqui 20. A gente percebe que está suavizando. A gente tem que corrigir essa linha, né, utilizando o Face Mesh Mask, como eu já mostrei para vocês. Mas a gente vê que meu rosto está entrando na frente da moldura. Por que isso está acontecendo? Se a gente olhar aqui na nossa cena, o Face Tracker está na frente do nosso canvas onde está o LUT. E a nossa moldura ela está atrás do rosto. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa passar a moldura para frente para que ela fique na frente de tudo. E assim a gente consiga colocar o LUT bem atrás, o rosto no meio e a moldura na frente. Para isso, a gente vai criar aqui um novo canvas. Então, criei um canvas, clico direito, Add, Canvas. E agora eu vou selecionar os meus dois retângulos de moldura e vou jogar dentro desse canvas aqui da frente. Então agora a gente fez a separação. Atrás está o LUT, aqui. Aqui no meio a gente tem o Face Mesh rosto e o Retouch. E aqui na frente a gente tem as nossas molduras que clicando a gente altera entre elas. Agora eu posso chegar o rosto aqui, vocês vão ver que ainda está aparecendo porque a gente precisa fazer mais um ajuste. A gente sempre criou as molduras e a gente não desativou as famosas Advanced Render Options. Então a gente vai selecionar todos os materiais, exceto o Retouch não tem como você desativar. E aqui a gente vem Advanced Render Options e desativar aqui esses dois campos. Bom, assim que a gente tiver desativado, os nossos problemas vão estar resolvidos. A gente consegue perceber, as Advanced Render Options elas trabalham através da distância que a gente está da câmera, o rosto está da câmera, então por isso que às vezes ela vaza e às vezes ela não vaza. Então a gente desativando essas opções, a gente não tem mais esse problema e resolve esse bug. E agora a gente clica e tem aqui a nossa mudança de moldura sem problemas, juntamente com o nosso LUT, que está aqui atrás. Agora aqui no nosso rosto a gente precisa só adicionar mais o nosso alpha. Então, meu Face Mesh Mask. Coloquei aqui o meu Face Mesh Mask, já suavizou as bordas. Se você não sabe como baixar o Face Mesh Mask, antigamente a gente conseguia baixar por aqui, agora não tem jeito mais, a gente tem que abrir o navegador e download Face Reference Assets aqui no Spark, e aí você vem aqui Using the Spark AR e depois você vem aqui Download Face Reference Assets. E assim você vai conseguir baixar todas as referências de rosto, inclusive para fazer filtro de maquiagem e tudo mais. Bom galera, basicamente é isso, tá? Eu espero que você deixe o like aí, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode escrever nos comentários. Segue a gente lá no Instagram, @SparkARTutoriais. Então valeu galera, falou e até o próximo vídeo.